sou a Sofia, sou psicóloga no Centro Médico Liberdade e hoje eu estou aqui com uma psicóloga, colega, para falar sobre um assunto que eu acho que é bastante interessante. A gente vai conversar um pouquinho sobre violência contra as mulheres. Eu queria apresentar a Priscila. Olá, muito obrigada pelo convite, Sofia. Fico feliz em poder contribuir de alguma forma para todos vocês. Bom, Priscila, o que você faz? Me conta um pouquinho sobre o seu trabalho. Bom, eu sou psicóloga, sempre trabalhei com violência, desde 2006 e atualmente eu estou no CRAVE, que é um centro que apoia a vítima de violência, qualquer vítima de violência. Não só a violência contra as mulheres, né? Não, violência sexual, quando alguém perde alguém por conta de um homicídio, um feminicídio. É um programa público, é um programa do Estado de São Paulo, vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania. Entendi. Então é um local que acolhe todas as pessoas que sofrem violência e também violência contra as mulheres. Também, o nosso foco é atender, fazer uma escuta de qualquer pessoa que se sinta vítima. Então, não necessariamente ela precisa de um papel, de um documento para receber o atendimento do programa. Depois dessa escuta, a gente faz um encaminhamento para os serviços especializados, né? Ah, bacana. Os casos que ficam com a gente são os casos de pessoas que já perderam alguém por conta de um homicídio, um latrocínio, um feminicídio, ou pessoas que sobreviveram a uma tentativa de homicídio, feminicídio. Entendi. Bom, e o seu papel ali dentro? É escutar essas mulheres, escutar esses familiares, né? Eu acho que é importante, isso é uma dica, Sofia. Sofre de violência não só quem é afetado diretamente por ela, né? Quem é afetado indiretamente também está sofrendo. Pode ser uma criança, pode ser um vizinho, pode ser um amigo, né? Então a gente entende a violência de múltiplas formas e que pode afetar os indivíduos também de múltiplas formas. É importante saber isso porque eu acho que isso não fica muito claro para as pessoas, que não só a vítima sofre violência, mas quem convive, está no meio junto delas também. Sim. Bom, eu queria ouvir um pouquinho agora sobre a violência contra as mulheres. A gente sempre ouve falar muito sobre a violência, a gente vê alguns casos, né? Alguns não, muitos casos, né? Mas às vezes parece que é um tabu, porque a gente sempre vê a violência acontecendo fora, distante da gente, mas existem outros tipos de violência. Queria saber quais são esses tipos de violência. Acho que você tocou num ponto muito importante, né? A violência que a gente vê. Eu acho que o primeiro aprendizado, se é que a gente pode, né, querer que esse vídeo também sirva para isso, é a gente lembrar que a violência não é só física, né? Sim. A violência não é só o olho roxo, pelo contrário, para chegar no olho roxo, aquela vítima de violência já passou por um histórico de violência. Converso diariamente com mulheres que sofrem violência doméstica, elas sempre falam isso, né? Priscila, não foi a primeira vez, mas foi a pior. E isso, infelizmente, acontece muito ainda na nossa sociedade. Da vítima procurar a polícia, procurar ajuda, quando sofreu uma agressão extremamente violenta, né? Então a gente tem que começar a entender a violência não só de uma forma física, né? Não só com isso que é visto, até porque as maquiagens tampam muito bem as agressões, né? E a violência doméstica é um belo de um exemplo. Ela acontece dentro de casa, em ambiente doméstico, na maioria contra as mulheres, e quem comete a violência, a maioria é o homem, marido, namorado ou ex-companheiro também. Entendi. Então, você está dizendo que uma das violências é a violência física, essa é a violência mais aparente. Mas até chegar nesse ponto, a mulher já passou por uma série de outras violências. O assédio seria um tipo de violência também? Eu gosto de usar a mão, essa mesma mão que bate, dá pra gente usar como exemplo pra gente aprender os tipos de violência, né? Então, a violência física, que é essa que a gente já falou, que é aquela que afeta a integridade física da mulher, né? O corpo da mulher. A violência psicológica, que normalmente é a que primeiro acontece,
Primeiro acontece. Ela vem por meio de um xingamento, de uma desqualificação, por exemplo, humilhação. Ah, você não serve para nada. Ah, nem para fazer a minha comida, né? Exemplos assim do dia a dia. Então, violência psicológica que tem um pouco de a ver com a violência moral também. Às vezes xingamentos pesados na frente dos filhos. Uma violência psicológica poderia ser, se não fosse eu, que seria de você? Isso, é perfeito, porque isso mostra uma outra característica da violência, né? O que é a violência? A violência doméstica, ela acontece quando tem uma relação de desigualdade. Sempre aqui, um homem que acha que tem o poder e o domínio sobre essa mulher, que está aqui embaixo e submissa. Ela acredita, ela aprendeu, e isso é importante a gente tentar passar, né? A violência, ela não tem causa privada. Por exemplo, eu construí um ambiente violento, né? A nossa sociedade permite com que as relações dentro das casas sejam violentas, né? A gente ainda está numa sociedade bem machista, em que os homens mandam e as mulheres acreditam que tem que obedecer, só que isso tem limite, né? E a violência psicológica se alimenta disso, né? Ele se alimenta disso achando que ele pode fazer isso, que ele pode humilhar a mulher, inclusive na frente dos filhos. Essa questão da humilhação também entra como a violência financeira, patrimonial? Isso, então a gente falou da violência física, a violência psicológica, a violência moral. A violência patrimonial não é só essa questão de dinheiro, mas, por exemplo, eu recebo boletins de ocorrência de mulheres que sofreram violência doméstica. Muitos boletins de ocorrência, Sofia, vêm sem o telefone da vítima. E por que está sem o telefone da vítima? Porque durante o crime, durante aquela explosão, aquela ação, o autor da violência destruiu o telefone. E olha que complicado, né? Eu preciso falar com a vítima para oferecer um serviço de ajuda, oferecer justiça, atendimento psicológico, atendimento social, e o telefone dela foi quebrado durante a violência. E às vezes ela não tem condição de consertar aquele telefone, né? Então a violência patrimonial fala disso também, de destruição de objetos. Fala de, por exemplo, uma manicure uma vez. A manicure, ela trabalha com uma maletinha, é bem comum, né? Você vê as manicures com as maletinhas delas, com os esmaltes, com todos os instrumentos de trabalho dela. O autor da violência destruiu. Então, além dele ter destruído coisas dela, de afeto, destruiu o trabalho dela. Isso é violência patrimonial, tá? Então, não é só dinheiro, não é só essa coisa que a gente pensa de transação financeira, banco. Tem a ver com bens materiais que são importantes para a vítima. Exatamente, porque vão afetar a integridade daquela mulher. Entendi. E qual seria o outro tipo de violência? O último é a violência sexual, que é um tabu enorme na nossa sociedade, lá fora também. Eu acho que é importante a gente lembrar que a violência doméstica é um fenômeno que acontece em todas as culturas, em todos os países, independentemente da língua, dos valores religiosos, da educação. A violência sexual é, por exemplo, não só a questão do estupro ou da violência sexual dentro do matrimônio, e a gente tem ainda isso também, pensando quanto a gente foi construído por conta de um machismo, por conta de uma lógica em que os homens podem e as mulheres não. Se a mulher não quer uma relação sexual, ela não precisa, né? Não é porque ela está num casamento que ela tem esse dever. Então, se a mulher não quer e o homem forçar, é uma violência. Isso é muito delicado, né? Porque a gente entende a violência sexual, mas como a gente conversou no comecinho, quando acontece fora, quando é com alguém desconhecido, quando não tem vínculo, é fácil de identificar. Mas e quando é dentro de casa? Quando é dentro das relações de confiança? Sim. E identificar é reconhecer que você não quer aquela relação. Né, que você não precisa daquela relação naquele momento. E outra, a gente aprende a ter medo do desconhecido. Aí a gente é educada achando que o autor da violência está fora de casa. É isso que você está falando, né? Mas a gente tem que inverter um pouco isso, até porque as nossas estatísticas falam pra gente o tempo todo, né? O autor da violência está dentro de casa. E uma outra coisa que eu acho importante falar, ainda mais porque a gente está falando para um pessoal
que frequenta serviços de saúde, né, a violência sexual é o direito ao reprodutivo, é o direito a ir a uma consulta do ginecologista. Tem mulheres que são proibidas pelo marido a irem na consulta do ginecologista sozinha, como se ela fosse seduzir o médico, né? Então, direito à reprodução, direito a usar métodos contraceptivos, caso ela queira. Então, isso também tem a ver com a violência sexual. Entendi. Bom, e como a gente faz, né? Depois que identifica, chegou um caso pra gente, por exemplo, e a gente identificou que a mulher está sofrendo algum tipo de violência, ou de assédio, ou de abuso, para onde a gente encaminha essa mulher? Quais são os lugares que ela pode buscar ajuda, além dos serviços que ela já está procurando e que às vezes ela vai com muito medo? Sim. Às vezes vai com muito medo, até porque o autor da violência sabe que ela está indo naquele serviço, né? Então ela pode sofrer ameaças do tipo, você está indo até lá para contar sobre a gente, contar sobre o que acontece. É muito difícil a vítima começar a falar sobre a violência, né? É muito comum a mulher vítima de violência doméstica falar depois de muitos anos daquele sofrimento. Então, a primeira coisa, ela saber que ela não está sozinha, ela saber que tem outras mulheres que vivem a mesma coisa, saber que existe toda uma rede de proteção para ela, né? Obviamente que tem muitas mulheres que acreditam que o homem vai mudar, e isso faz parte da violência, né? Ela acredita que ele vai mudar, que as coisas vão se apaziguar. Muitas vezes elas amam o autor da violência, né? A gente está falando de uma história de vínculo. Vínculo é a história de uma relação. Na hora que elas começam essa relação, elas acham que vai pra frente, né? Que elas vão ter uma relação saudável. Então não é fácil sair disso. E elas acabam silenciando. Então, como não silenciar? Falar para uma pessoa que você confia. Se não quiser falar para a polícia, se não quiser registrar um boletim de ocorrência, se tiver com medo de ir para a polícia, para uma delegacia da mulher, discar 180, que é um canal de denúncia. Nesse canal é sigiloso, você liga, vai receber todas as orientações necessárias para os encaminhamentos que você precisar. Fala no posto que você frequenta. Existem centros de referência da mulher que você pode frequentar, que outras mulheres também frequentam. Isso na cidade de São Paulo tem em vários bairros, várias regiões. Então sempre vai ter um centro possível para você, perto do seu território. O primeiro passo é falar. E falar com uma pessoa que você confia, nem que seja por um WhatsApp, nem que seja por uma ligação telefônica. Existem campanhas também sendo veiculadas, que é importante ir atrás para saber. Mas se tiver com medo, acho que é importante falar para quem você confia, que seja um médico de família, seja um amigo, discar 180, ligar para a polícia. Acho que esses são os canais possíveis. Acho que é bacana a gente ter acesso a essas informações, né? Eu estou aqui com a Priscila, ela é especialista do CRAVE, que é um centro de referência em atendimento a vítimas de violência, e ela faz um atendimento bem bacana, principalmente com mulheres que sofreram algum tipo de violência. Eu queria agradecer a sua participação, acho que ajudou bastante a entender, espero que todos possam aproveitar. Obrigada pela oportunidade. Vocês podem entrar em contato com a gente também. A gente tem um e-mail, crave@justica.sp.gov.br. Você pode mandar a sua denúncia, pode mandar o seu desabafo para lá. Obrigada.